Grande dia, pessoal! Estamos aqui para gravar o primeiro episódio de uma série de podcasts que nós chamaremos de TerraCast. Nós vamos tratar de tudo relacionado às leis de incentivo de uma forma muito descontraída, alegre, trazendo esse tema que para muitos ainda é um bicho de sete cabeças, e nós estamos aqui para mostrar para todos vocês excelentes resultados e também que não tem mistério, não tem nenhuma dificuldade para se utilizar os benefícios que as leis de incentivo proporcionam hoje para as empresas. Atualmente, temos em nosso sistema tributário 2 leis que beneficiam as empresas do estado de São Paulo e 8 leis federais atreladas ao imposto de renda. 8 porque recentemente, saindo do forno, aí tivemos a lei do meio ambiente, que muito em breve teremos também projetos relacionados a essa área. Os nossos podcasts irão ao ar quinzenalmente, todas as terças-feiras, na segunda e quarta semana do mês. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados ilustres, empresários, que são referência no uso das leis de incentivo. As suas empresas utilizam todas as possibilidades de leis disponíveis no nosso sistema tributário, e com eles traremos aqui muitas histórias relacionadas aos projetos que as empresas apoiaram. Primeiro vou convidar para falar um pouquinho a Silvia Balbino, da Riberbal, nossa querida Balões Pique-Pique, né, Silvia? Bom dia. E a Silvia, além de empresária, foi também presidente do CMDCA, então vai poder trazer para nós a experiência do outro lado, né? Conhece de perto as dificuldades, os bons resultados das instituições do nosso município aqui de Ribeirão Preto. E bem-vinda, fique à vontade, quero que você se apresente, fale rapidamente também da Riberbal, um pouquinho da sua história. E a Riberbal sempre teve essa preocupação, né, em manter e ter, né, olhar para a comunidade com uma responsabilidade muito grande, né? A gente sempre se ocupou de cuidar do nosso entorno, de olhar para as pessoas do nosso bairro, digamos assim, né, para os nossos funcionários. E quando a gente tomou ciência, né, das possibilidades da lei de lei de incentivo, que eu costumo dizer que eu nem sei desde quando a gente faz isso, eu costumo dizer isso, porque sempre que... Quando o Dorival teve essa informação, nós procuramos saber, né, e aproveitamos tudo, como você mesmo disse. Todas as leis a gente sempre apoiou, né? E aí, por um acaso, né, o Dorival vai para a presidência da Associação Comercial, e a Associação Comercial de Ribeirão Preto participa de inúmeros conselhos dentro da cidade, e um deles é o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz a gestão do fundo da destinação do imposto de renda, pessoa física e jurídica. E aí eu fui para lá participar do conselho, e, de repente, eu estava na presidência. E aí isso foi que me deu uma grande bagagem para entender um monte de coisa e, como você falou, ver o outro lado, né? Porque a gente, como empresário, como aí o destinador, né? Porque a gente... Aí você vê essas coisas, você não está fazendo doação, né? Você está destinando parte do seu imposto de renda. E uma coisa que eu sempre falava nos anos que eu fiquei no CMDCA, olha... Ao invés de você botar na caixinha do governo federal, bota aqui no seu município, né? Traz aqui para a nossa comunidade, fortalece as entidades que precisam desses recursos, né? Isso fortalece o trabalho deles e melhora a nossa comunidade. Então foi muito bacana, foi uma experiência incrível, aprendi muito, tive contato com um lado que a gente não costuma conhecer, que é o trabalho voluntário, né? E a gestão dessas organizações, a preocupação de muitas delas, porque tem muita coisa boa, tem as outras que não funcionam muito bem, mas tem muita coisa boa. E a preocupação dessas pessoas em se aprimorarem, em fazer um trabalho melhor, em buscar os recursos, isso é muito importante, foi muito legal. Né? A gente sempre pensou, sempre teve esse senso
de dever com a comunidade. Isso aí, acho que não há empresa que consiga uma perenidade sem olhar para o todo. E desde quando nós começamos a falar desses projetos, eu sempre tive um mote na minha cabeça, é o seguinte, vamos focar na nossa região. Então, eu falei assim, Danilo, quero fazer projetos que sejam de Ribeirão ou da micro-região de Ribeirão. Se precisar sair de Ribeirão, é se você não tiver nada que eu consiga fazer aqui dentro. Até para conseguir devolver um pouco do que a gente consegue, do que essa região consegue nos prover. A gente acaba fazendo hoje, por exemplo, em Minas, alguma coisa, porque você tem a questão do ICMS, que eu não consigo usar, o de Minas aqui para Ribeirão. Mas a gente usa de Minas, onde a gente tem uma filial há 40 anos, em Belo Horizonte, por exemplo. Então, eu acho que graças a você, a Passalaco entrou nesse mundo, porque por desconhecimento mesmo, a Passalaco não fazia, porque não sabia como é que era, ficava com medo. Não, mas poxa, em vez de eu pagar um imposto, eu vou destinar esse dinheiro para outro lugar, mas aí o que o governo vai falar que é receita? Então, a gente tinha esse medo, talvez, acho que seria um medo, de não entender como é que era o funcionamento, da legalidade do negócio e da normalidade do negócio. Eu acho que esse foi interessante, um fato interessante que você trouxe para a gente na época, de uma forma muito simples e correta. E principalmente, que eu falo que é uma coisa que para nós pesa muito, além da proposta do trabalho a ser feito pela instituição, é o feedback do que foi feito. Então, eu falo assim, contar uma bela história é fácil. Mostrar ela sendo realizada é muito mais difícil. Então, você sabe bem, a gente faz questão de ter o feedback desses projetos. E eu falo, o projeto que dá mais feedback no ano seguinte, a gente acaba olhando um pouquinho mais, com mais carinho para ele, para tentar ajudar um pouco mais, porque a gente consegue ver o retorno. O retorno para a sociedade, muitas vezes retorno que esses projetos dão em contrapartida para funcionários nossos. Então, a gente tem um caso lá, por exemplo, da Companhia Minas, a gente tem alguns filhos de colaboradores que fazem parte do coral. Então, tem vários casos aí que a gente consegue ter essa contrapartida que também traz esse benefício para os nossos colaboradores de algo que a gente está tentando beneficiar a sociedade como um todo. E outro ponto que a Silvia falou também, é não ser uma doação, ser uma aplicação do recurso, ser uma destinação do que o governo renuncia, Isso é muito interessante porque até isso muitas vezes nós temos que orientar as empresas. Justamente como o Samuel mencionou, por falta de conhecimento, às vezes você percebe a empresa começou a usar um incentivo e tal, e ela começa a achar que é uma verba, às vezes, de marketing dela, E a gente tem que trazer, olha, não, vamos entender, essa verba é pública. Quem está abrindo mão é o governo. O que a empresa tem é direito de aplicar este recurso. Mas existem algumas restrições na relação projeto-patrocinador, o que se pode dar de parceria e contrapartida, e até incentivos também atua nesse sentido. Por quê? Tudo que é bom é aquilo que dura, aquilo que é perene. E para que seja perene, nós temos que fazer de uma forma honesta, legal, ético, moral, transparente. Então, como o Samuel disse também, a questão dos feedbacks. A Terra Incentivos entende que esse é o ponto mais importante do projeto. Não é na hora de levar o recurso, Por isso que a gente fala que o nosso trabalho vai desde a orientação contábil, jurídica, relacionada às leis de incentivo. Como o Samuel disse, um exemplo de uma empresa que não utilizava quando nós chegamos, um exemplo de uma empresa que é a Riberbol que utilizava parcialmente. E isso acontece muitas vezes a empresa está usando cultura e CMDCA, que são as leis mais conhecidas. E aí a gente chega mostrando, olha, legal, olha o que você já está fazendo, que bacana, mas além desses 5%, que é os 4% da cultura mais o 1% da criança, tem mais 1% do esporte, até o ano passado, que agora virou 2%, A partir desse ano virou 2% o esporte, o Pronon e o Pronas, 1% cada um,
E agora, como eu havia dito no início do podcast, a lei do meio ambiente, que, sem dúvida, é muito necessário, né? Nós sabemos que o meio ambiente tem que ser cuidado, tem que ser preservado, e uma lei de incentivo para essa área é muito importante. Mas continua aqui dizendo, falta a lei da educação, né? Como que a gente pode ter tudo isso sem uma lei específica de educação? É claro que a gente passa educação através do esporte, a gente passa educação através da cultura, mas projetos específicos de educação, se não tiver, por exemplo, um cunho cultural, não tem uma lei de incentivo, a não ser que seja para crianças, quer dizer, aí busca-se, mas muitas vezes tem projetos de educação para o adulto ou para a terceira idade. Mas, enfim, já temos aí muitos mecanismos, né, que ajudam e muito os projetos da cidade. Quando eu falo das leis de incentivo, vou numa reunião, me perguntam, né, nossa, mas é tão bom, por que não fazer, né? E aí eu comecei a refletir, não tem, né? E eu falei, vou preparar no meu material de palestra os porquês de se fazer, né? E foi interessante porque quando você começa a relacionar, não cabe em um slide, né? E aí vocês citaram aqui praticamente todos, né? Um marketing externo, o endomarketing junto aos colaboradores, promoção de ações sociais, esportivas, sociais, por aí vai. E eu costumo dizer que a Silvia trouxe um número aí relevante, né, financeiramente falando, que até a economia local se fomenta através das leis de incentivo. Então, até isso, porque se a gente destina para os projetos da cidade, da região, eles vão comprar na região, na cidade, eles vão contratar na cidade, né? Então, quer dizer, Você gera riqueza. você gera riqueza local. Então, Exatamente. os benefícios são inúmeros. E como o Samuel falou também, é de graça, né? Então, não É o que eu custa falo, esse nada. dinheiro não é mais seu. Lembre-se disso. Exatamente. Você já, esse dinheiro é carimbado, não é verdade? Ele já tem um destino, né, são os nossos tributos, são os impostos que a gente vai destinar para o governo federal. Deixa ele aqui. E você falou um ponto super importante. Quando você deixa vamos baixar um pouquinho, esses 40 milhões na nossa comunidade, isso gera um trabalho desses voluntários, você melhora a situação das entidades, você leva conhecimento, aprendizado para essas crianças que vão procurar, né? Essas organizações vão estudar, porque elas vão entender que elas podem sair dessa situação de vulnerabilidade que elas se encontram, e aquilo elas vão estudar, vão trabalhar, vão comprar. Não tem ponto negativo. Quando você olha para isso, você fala assim, não tem Não tem o mas. o mas. Ah, mas não tem. Você vê que é só uma coisa boa e você tocou num ponto super importante. Como você contagia os seus funcionários, né? Os seus colaboradores olham e falam assim, puxa vida, se a empresa que eu trabalho tem essa responsabilidade, eu também preciso ter. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Nós trazemos aqui para vocês um projeto maravilhoso, com resultados incríveis, aprovado pelo PRONON. Para quem não conhece, o PRONON é o Programa Nacional de Atenção Oncológica, um mecanismo legal onde o governo permite que os contribuintes, seja pessoa física ou jurídica, possam destinar o seu imposto de renda para projetos de pesquisa, estudos, tratamentos, equipamentos de combate ao câncer. Então, o PRONON ele tem trazido excelentes resultados, como o que nós vamos mostrar aqui. O Hemocentro já trabalha há alguns anos, né, com essa lei do PRONON. Mas entre os projetos que o Hemocentro fez, acho que o BR-CART tem se destacado aí, não só pelos seus resultados, que são incríveis, mas também pela repercussão, claro, por esses resultados que a mídia tem dado, né? E isso é muito bom, porque traz para o nosso público, traz também para os empresários
contribuintes mais apelos, né, para aderir a essas destinações de impostos e também entender os benefícios que esses projetos estão trazendo para a população, né? Eu vou ler rapidamente porque, claro, é um assunto bem técnico, né? É um resumo sobre a terapia e depois a gente vai vir com um vídeo maravilhoso do Dr. Diego, que vai contribuir muito com o nosso bate-papo aqui. A terapia com células CAR-T surgiu nos Estados Unidos e começou a ser aplicada experimentalmente em pacientes de câncer terminal no início dos anos 2010. Os resultados positivos permitiram a regulamentação do tratamento para o combate ao câncer em 2017. E em 2018, o tratamento rendeu aos descobridores James Allison e Tasuku Honjo, desculpa se eu pronunciei errado, o Prêmio Nobel da Medicina. Isso mostra, né, a grande importância no combate a essa doença a nível mundial. E no Brasil, a terapia com células CAR-T foi desenvolvida pioneiramente, olha que orgulho, pessoal, no Centro de Terapia Celular da USP de Ribeirão Preto, sediado no Hemocentro. E o primeiro voluntário brasileiro que recebeu, um dos primeiros, né, esse tratamento experimental em 2019, alcançou remissão total de um linfoma em estágio terminal. E outros pacientes optaram pelo tratamento também tiveram remissão. Antes da gente passar o vídeo, doutora, quer comentar alguma coisa sobre esse resumo que eu falei? Que eu li, na verdade? Posso. Eu posso dar uma introdução ao que é o Hemocentro, né? Que eu acho que também é importante o que é a instituição. Então, aqui o Hemocentro é um banco de sangue, então as pessoas às vezes não imaginam que a gente também faz pesquisa, né? E então o Hemocentro, ele já há muitos anos, né? Ele veio desenvolvendo pesquisas básicas e sempre o foco são células. Então a gente começou a desenvolver pesquisas para entender a biologia das células, como essas células podem ser usadas em tratamentos, né? Então, assim, o Hemocentro, ele tem que eu acho que é um grande diferencial, né, de um centro de pesquisa, que é a pesquisa sempre voltada à translação, né? Então, não é uma pesquisa básica, então temos pesquisa básica, mas voltada a desenvolver medicamentos, terapias. Então, eu acho que isso é muito bacana para a sociedade, né? Você ter uma instituição que pensa não só na pesquisa em si por curiosidade, mas sim para aplicação, né? Então, é aí que o Hemocentro entra nesse contexto das terapias celulares. Tá? Nós vamos ouvir o publicitário Paulo Peregrino. Ele tem 61 anos, lutava contra o câncer há 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos. E a partir do projeto, né, da terapia CAR-T-Cell, ele conseguiu aí a remissão, né, que vocês falam, é o nome técnico, né, doutora? A primeira pergunta que eu quero fazer para o Paulo, a gente gostaria que você contasse, Paulo, como você descobriu a doença e como foram os primeiros dias, né? Porque é um impacto, sem dúvida, para todos quando recebem essa notícia. Então, nós queríamos ouvir um pouquinho os depoimentos do Paulo. São gravados, pessoal. Então, eu estou somente aqui repetindo a pergunta que nós fizemos para ele. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal aí do Terra Incentivos Fiscais. Agradeço aí pela oportunidade e parabenizo vocês pelo apoio que vocês estão dando aí para incentivar projetos educacionais, sociais, científicos, enfim. Bom, meu primeiro câncer foi em 2010, um câncer de próstata, tá? Que foi resolvido, só para resumir, em 2014, quando eu retirei a próstata. Então, resolvido isso, em 2018 eu tive o meu segundo câncer, que foi o meu primeiro linfoma. E só para poder finalizar essa parte do linfoma, eu tive uma recidiva dele, meu segundo linfoma, meu terceiro câncer, que foi em dezembro de 2019 que ele foi observado, né? E tive meu terceiro linfoma, né, que foi todos os três linfomas do mesmo tipo, através da biópsia. Esse terceiro foi percebido num PET scan em 2021, outubro,
e foi biopsiado, né, para confirmar que era do mesmo tipo, em 2022, em janeiro. Bom, no meu primeiro linfoma, os sintomas que eu tive, que eu estava na ocasião, eram, assim, eu sentia uma dor na perna, primeiro que eu estava terminando de escrever o meu primeiro livro, e uma dor terrível, forte para nada, insuportável, que eu tive que ir para o hospital. E no hospital me deram morfina até, e no dia seguinte fiz exames e detectaram que eu tinha um tumor na perna, né? O tumor foi feita a biópsia, foi retirado, e comecei a tratar dele, né? Tive alguns sintomas de fraqueza e tudo que faziam parte do pacote aí, por causa da quimioterapia também. Mas continuei jogando meu vôlei de praia, que é a minha paixão, né? Tanto que o oncologista, quando soube disso, ele falou para mim que eu era o primeiro paciente dele que fazia quimio e jogava esporte de alto rendimento. Eu falei, não, alto rendimento é só esporte, mas não eu, o atleta aqui. Mas enfim, aí fui fazendo quimio, tratando e tudo, até que chegou em 2019, em dezembro, que aí foi detectado o segundo linfoma. Como é um espaço de tempo muito curto, de menos de 2 anos, entre 2 linfomas, então foi indicado para fazer um transplante de medula óssea que eu fiz em junho de 2020, no meio da pandemia, né? E, enfim, todo isolado ali, mas eu não perdi a oportunidade e fiz o pré-lançamento, que eu tinha feito já o planejamento do lançamento do meu livro, que eu estava escrevendo em 2018, ele estava pronto, eu tinha uns exemplares que tinham chegado em casa, e tudo foi cancelado, o lançamento, por conta da questão da pandemia, e eu fiz o pré-lançamento dentro do quarto do hospital, né? A minha esposa vinha, trazia uns 5 livros de vez em quando, né, cada dia, cada vez, e passava para a enfermeira no corredor, porque ela não podia entrar. O livro era higienizado pela enfermeira, com álcool e tudo, eu fazia uma dedicatória e mandava isso para algumas pessoas muito próximas, amigos, familiares e tudo, né? Autografado, com dedicatória. E aí depois teve a pega da medula, né, quando a medula realmente foi reativada. Aí saí, tive alta. Aí quando foi em 2021, e eu continuando fazendo químio e tudo, aí pelo PET scan que eu fiz em outubro, detectou que eu estava com a volta dos tumores, ou seja, a volta do linfoma. Foi feita a biópsia em janeiro de 22, que identificou ele com o mesmo linfoma igual aos outros 2 anteriores, né? Em novembro de 2021, após o PET scan que tinha detectado que os tumores tinham voltado, o linfoma tinha voltado, era o terceiro linfoma nessa ocasião. E o meu médico anterior, esse é o médico na época, né, que é anterior a esse que coordenou o tratamento, ele, enfim, disse para mim que era um tratamento inovador no Brasil, que tinha chegado no Brasil em 2019, e que a Anvisa estava precificando ele ainda, ou seja, ele não estava no mercado ainda, mas quando fosse entrar no mercado, ele ia custar cerca de 2 milhões de reais. Aí explicou como é que era, né? Era um tratamento que as células do linfócitos T, que fazem parte do sistema imunológico, são coletados, não todos, mas boa parte deles no organismo do paciente. Esses linfócitos são tratados geneticamente para aplicarem, que eles aplicam um marcador genético que faz com que quando elas forem devolvidas, que é a terceira fase do tratamento, a fase final, aí essas células atacam, esses linfócitos T geneticamente modificados atacam só os tumores. É uma coisa assim revolucionária, né? Eu sempre fui muito focado em conhecimento, em ciência, herança de meus pais e tudo, então fiquei fascinado com aquilo e falei, olha, se tiver disponível de outra forma e tudo, eu vou fazer. Aí ele falou que parece que tinha estudos compassivos, estudos experimentais feitos em universidade pública no Brasil, parece que na USP, e que eram financiados pelo SUS, né? Porque é universidade pública. Aí eu falei, pô, quando tiver essa possibilidade eu vou fazer. Mas aí fiquei, né, tratando do linfoma dos meios tradicionais e nada funcionava, né? A quimioterapia não funcionava e tudo. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, dessa questão do CAR-T-cell. E quando foi em janeiro de 22, a situação piorou muito. Porque eu fui atleta de ciclismo, minha esposa também. Até brinco quando eu dou palestra para contadores, que eu falo que lei de incentivo não é um bicho de 7 cabeças, tanto que um educador físico se tornou consultor nessa área de necessidade, curioso, fui estudar e enxerguei aí a oportunidade de fazer o que eu fazia para o ciclismo, para todas essas outras leis, né? E quando eu olho e lembro minha mãe, né,
quando a gente tinha dificuldade por conta do esporte, falava, mas é isso, filho, que você quer mesmo, né? Eu tinha algo muito forte que me falava para não parar, sabe? Claro que até pouco tempo atrás eu acreditava que isso estivesse relacionado aos resultados que nós conquistamos esportivamente falando. Mas hoje eu vejo que não, porque até a bicicleta me trouxe a oportunidade da empresa que eu tenho hoje, né? Então, e até por isso eu me esforço e não meço esforços para manter projetos de ciclismo, porque eu entendo que é a minha responsabilidade tentar retribuir um pouquinho. E aí eu vi a bicicleta ao lado dele e me trouxe toda essa memória, todo esse filme aí do passado. Ele nos procurou, doutor, eu não sei se eu já comentei com você, ele nos procurou para auxiliá-lo na aprovação desse livro via lei de incentivo. Ele não sabia que nós, a Terra Incentivos, era a agência que tinha feito a captação de recursos para o projeto que ele passou, né? Então, assim, foi muito emocionante para nós todos, para as meninas que fizeram contato com ele. E como ele mesmo coloca, ele é uma pessoa, assim, uma simpatia em pessoa e se comunica realmente muito bem. Enfim, então, assim, só coisas mesmo de outro plano, né? Para quem acredita nisso, não tem explicação. O que nós tivemos agora recentemente, que para a gente é uma grande conquista, né? Foi uma felicidade, porque a equipe hoje é enorme, então assim, a equipe ficou muito feliz, que muita gente envolvida, então assim, desde o primeiro tratamento, o primeiro paciente, né, dessa forma compassiva, várias mudanças a gente começou a realizar, assim, várias melhorias, vamos dizer. Então a forma de como produzir essas células, né? Hoje a gente usa um sistema totalmente fechado, exatamente pensando como que eu consigo tratar mais pacientes. Então, várias coisas foram mudadas ao longo desses anos e, com isso, a gente entrou com o pedido do primeiro estudo clínico. Então, vai ser um estudo clínico de fase 1/2. Então, nesse estudo clínico, estamos pretendendo tratar, são 81 pacientes com leucemias e linfoma. Então, esse estudo clínico ele vai ser um grande marco, porque se a gente conseguir mostrar a eficácia e segurança desse tratamento, esse tratamento, então, pode ser registrado e aí sim virar um produto realmente para atender a população, né? Então, é o caminho, né, de desenvolvimento de qualquer medicamento, né? Então, a gente está nesse caminho e para a gente foi um avanço, né? Então, a gente estava tratando 1 a 1, de forma compassiva, poucos pacientes, né? Então, agora a gente conseguiu, junto com a Anvisa, aprovar todo o nosso processo de produção e agora iniciar e finalizar esse estudo fase 1/2 para o mais rápido possível ter um produto para a população. Mas, inicialmente, através do Pronon, nós conseguimos captar um pouco mais de 3 milhões de reais. É claro que essa verba é insuficiente. Eu não tenho aqui como citar todas as empresas e pessoas físicas que destinaram seus impostos, porque são muitas. Fica aqui já o nosso agradecimento. Todas elas recebem relatórios, receberão nosso podcast, enfim. Então fica aqui nosso agradecimento. E a pergunta é como que esse tipo de programa, no caso o Pronon, porque existem outros, né, pessoal? Incentivo à cultura, incentivo ao esporte. Tem o Pronas, que vamos dizer assim, é uma lei co-irmã do Pronon, que também é do Ministério da Saúde. O Pronas é para pessoa com deficiência. Só para a gente ir explicando em paralelo ao povo leigo, para entender das leis, doutora, como que você pode falar que o Pronon contribuiu com o desenvolvimento desse estudo, o pontapé inicial, enfim? Olha, no nosso caso, no caso desse projeto específico, o Pronon foi o nosso primeiro financiamento exclusivo. Então, assim, foi muito importante, né? Sem o Pronon, não sei né, onde estaríamos hoje, por exemplo. Porque quando a gente começou esse projeto, a gente realmente não sabia, né, como iniciar, como que iria. Porque, assim, o Diego explicou de uma forma muito simples, mas
Para vocês terem uma ideia, vou tentar não falar muito tecnicamente. A gente tem as células do paciente, mas para a gente mudar essas células, a gente precisa de um vetor. A gente precisa produzir um vetor, que um vetor, no caso, a gente usa um vírus. Esse vírus que vai ter o CAR entra na célula e essa célula então é modificada. Então, a gente teve que desenvolver tudo isso. Parece fácil, mas é uma tecnologia, são várias tecnologias, vamos dizer, juntas, que você, né, vai combinando até ter a célula CAR-T. Então, a gente não conhecia nada, a gente não sabia, e aí o Pronon nos permitiu comprar reagentes, testar várias coisas, tivemos a oportunidade de nos aperfeiçoar, né? Então, alguns de nós fomos para o exterior, né, também recebendo bolsas de outros, né, fomentos, de outras agências de fomento, mas que a gente tinha todo o material para tocar aqui. Então, a gente foi para o exterior, treinamos, aprendemos, voltamos e conseguimos implementar aqui. Então, assim, sem dúvida alguma, né, o Pronon nos possibilitou iniciar, foi o pontapé inicial, né? Então, desde o primeiro Pronon que nós tivemos até hoje, né? Isso que eu falei para vocês, a gente foi realizando várias melhorias. A equipe começou muito pequenininha na época do Pronon, hoje a equipe é enorme, temos bastante gente. E isso, o Pronon foi nos guiando, né? Então, a gente testava material, o que funcionava, ia para a produção, aumenta a escala, não ficou tão bom, volta. Então, assim, isso nos proporcionou ter um dinheiro para a gente comprar material, para a gente testar. Então, foi tudo feito com amostras de doadores saudáveis. Então, uma hora que a gente estava realmente seguro que o processo realmente funcionava, que isso foi realmente para os pacientes. Então, para a gente foi muito importante, né? A gente não estaria onde estamos hoje, né? Sem esse apoio do Pronon, com certeza. Para quem não conhece, pessoal, a Lei do Idoso, ela é um mecanismo legal que permite os contribuintes, sejam eles pessoas físicas e jurídicas, a destinarem parte dos seus impostos para fomentar projetos que atendam pessoas acima de 60 anos. E como das outras leis, resultados que vocês puderam ver aqui nos episódios anteriores, também proporciona aí mais dignidade, qualidade aos projetos, aos atendimentos às pessoas na melhor idade, né, que são as pessoas acima de 60 anos. Nós temos uma equipe interdisciplinar com diversos profissionais. No total, são 105 profissionais para cuidar diretamente do idoso. E a gente fala que proporcionar para ele uma melhoria na qualidade de vida, dignidade para esses idosos. Vamos dizer assim, as vantagens e desvantagens após a regulamentação da ILPI. Eu acredito que a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem, mas como tudo, toda regulamentação às vezes também traz alguma dificuldade aí. Então eu vou até uma pegadinha, pegando o gancho aí do que nós falamos, fazer uma pergunta que não estava prevista. Bom, eu vejo que a regulamentação para nós é muito bom, né? Porque mostra a nossa seriedade, né? Para o município e para um todo, né? Porque nós buscamos ser referência, como todas as outras casas, né? Hoje nós somos 5 ILPIs em Ribeirão Preto. Buscamos sermos, né, assim, unidos, parceiros, estamos sempre nos ajudando. Então, assim, a documentação para regulamentar, assim, para a gente dá umas dorzinhas de cabeça, mas vale muito a pena a gente ser regulamentado, a gente buscar essa regulamentação, porque é através dela que a gente consegue também os recursos, né, para os projetos, para a gente realizar e trazer mais qualidade de vida para os nossos idosos. Aproveitar, claro que nós estamos falando aqui das ações das atividades complementares, eu queria que vocês rapidamente falassem outras formas que as instituições podem receber algum tipo de contribuição, né? Por exemplo, a Casa do Vovô, eu sei que tem, por exemplo, lá o Bazar, né? Que é muito legal, a todos que estão assistindo, sempre que tiver algo em casa, para quem que eu vou doar, tal, a Casa do Vovô tem um bazar que ela vende determinadas doações que não servem para a instituição,
a preços acessíveis, ou seja, é uma forma dela gerar receita e também acesso a determinadas pessoas ali da região, principalmente do bairro, adquirir às vezes uma televisão com valor mais barato, enfim. Fala um pouco mais, Alex, dessa ação e de outras que você quiser comentar. Nós temos que aprovar um projeto para poder receber esse recurso. Esses dinheiros que nós recebemos de doações diretas, a gente pode ajustar dentro da instituição de acordo com o planejamento financeiro. Então, isso para nós, e acredito que para as outras instituições também, ele é importante, porque a gente pode fazer uma melhoria, uma reforma, que às vezes precisa com urgência e não estava no nosso planejamento financeiro. Então, isso a gente utiliza para fazer uma reforma. O idoso está precisando de algum tratamento ali específico, a gente utiliza desse dinheiro, então ele é muito importante. O Bazar, ele nos ajuda bastante. Também os eventos diretos, né, os eventos que a gente faz através da instituição e a doação de qualquer valor em espécie que pode entrar no nosso site e as pessoas podem fazer as suas doações. Bom, a gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente tem que conscientizar sobre a violência contra a pessoa idosa. Ontem nós falamos sobre isso, sobre principalmente o Estatuto, da efetividade do Estatuto. O Estatuto ele vai completar 20 anos agora, dia 10 de outubro. E, infelizmente, a gente tem dados que não são muito bons. 96% das pessoas idosas, segundo dados da OMS, sofreu algum tipo de violência. E, infelizmente, 4% só que denunciaram, por diversos motivos. Por medo do agressor, por vergonha, que é uma pessoa idosa, e, infelizmente, os agressores são os familiares. Então, há a importância dessa conscientização. E a violência ela acontece de todas as formas. A gente percebe também da violência patrimonial, que às vezes o idoso recebe um pequeno benefício, mas ele é o mantenedor da família. E a família faz vários empréstimos no nome desse idoso, e a partir daí começam as violências. Então a gente tem que sempre estar falando sobre essas violências, conscientizando sobre quais tipos de violência, inclusive o Estatuto prevê com pena de reclusão e multa. Mas, infelizmente, algumas penas são brandas. Então, nós, quanto instituição, a gente vê isso claramente, que principalmente em Ribeirão Preto, os acolhimentos têm sido cada vez mais baseados em diversos tipos de violência. Esses 400 idosos são que tiveram seus direitos corrompidos. Então, hoje a gente trabalha com o idoso faleceu, a gente abre uma vaga e vem outro idoso que teve algum direito corrompido. Então, principalmente nesses dias, a gente tem que conscientizar, fazer palestras, falar sobre o Estatuto para evitar a violência. E são datas importantes, né, que a gente tem a oportunidade, como eu falei, de dar voz àquela pessoa que não é escutada. Dar voz a um idoso demenciado que às vezes que o idoso não tem condições de falar por si só. E nós que estamos ali na frente, a gente tem que falar, tem que conscientizar, tem que falar sobre os determinados tipos de violência e trabalhar com a prevenção. Né? O nosso trabalho é a prevenção. Então, é muito importante para nós essas datas, fazermos palestras, fazermos capacitação, para a gente poder dar qualidade de vida e educar os cuidadores para não fazer nenhum tipo de violência com essas pessoas. Some say that things cannot go wrong, but when you come undone, it's true. Sometimes you feel it's only you feel alone in the dark. All hope is gone. Dreams go by and fade away. Feels so cold, left us strange. Who can care for
is when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. Lindo vídeo, emocionante. Pessoal de casa, eu costumo falar que o Hospital de Amor de Barretos e a Fundação Pio XII, que é a instituição que administra o hospital, é uma referência no uso das leis de incentivo. É uma instituição que ao longo dos anos conseguiu desenvolver seus projetos, ou parte deles, na verdade, utilizando como fonte de financiamento as leis de incentivo. Eu costumo dizer, Kleber, que as leis de incentivo elas nunca podem ser o principal pilar de uma instituição, mas sem dúvida, um pilar, né, muito importante que sustenta, né, todo o crescimento e as atividades das instituições. E o hospital faz isso com muita excelência. Eu costumo citar bastante o hospital neste sentido. O hospital, para vocês terem ideia, diferente da maioria dos projetos que nós trouxemos aqui e traremos também, trabalha com diversas leis, né? Geralmente o projeto ou ele é de esporte, ou ele é de cultura, ou de saúde, enfim. No caso do hospital, não. Ele conseguiu trazer para dentro os benefícios de cada uma delas, né? Então, o hospital tem o projeto da Lei do Idoso, que é o Amparo ao Idoso, o projeto Cuidar pelo CMDCA, tem também o Plano Anual de Atividades Culturais e, claro, o PRONON, que é o Programa Nacional de Atenção Oncológica. Todo tratamento oncológico é uma batalha, né? E como batalha, a gente precisa usar todos os instrumentos e, entre eles, o principal atributo é a família. Há 61 anos, quando o Dr. Paulo e a doutora Sila, Dr. Paulo já falecido, doutora Sila em breve completa 100 anos e viva, ativa, junto com o seu filho Henrique Prata, que hoje dirige a instituição, tem um desafio muito grande porque a gente oferece, e talvez numa utopia bem enérgica, aquilo que o paciente precisa e não aquilo que a tabela SUS preconiza. Nós estamos já em 16 estados, nós estamos com 28 milhões de déficit operacional líquido por mês. Imagina o quanto que isso representa no desafio da captação, e o incentivo fiscal é parte disso, para cobrir essa diferença, que é a soma da sociedade civil, do mundo corporativo e dos parlamentares que, eventualmente, em qual esfera, indicam emendas para poder nos dar o suporte. E o quão importante é esse incentivo, né? Eu gosto sempre de lembrar algo que eu ouvi uma vez do próprio Sr. Henrique. O tratamento de uma criança talvez é o que mais sensibilize uma comunidade. No entanto, ele é o mais desafiador também, porque aí ele está ligado a uma mãe, um pai, a avó, os irmãozinhos. E a maior parte dos hospitais não oferecem, porque não tem essa condição de escolha, por uma limitação financeira, de repente abrigar todas essas pessoas. E isso é cruel. Por quê?
Muitas vezes essa criança vem com o pai e a mãe nos primeiros dias, se muda para a cidade onde o hospital está. Hoje nós estamos em 16 estados, mas a nossa unidade maior infanto-juvenil fica em Barretos. O ano que vem a gente inaugura uma em Goiânia, está construindo no mesmo modelo e padrão que é atual. Aí, em algum momento, esse pai ou essa mãe tem que voltar para casa para cuidar do restante da família, economicamente continuar ativo. Passa um mês, passa 3 meses, às vezes um processo desse leva anos de tratamento. E quando essa mãe que ficou com a criança volta para casa, o pai está com outra pessoa. Ou seja, a cura do câncer foi alcançada, mas a família foi destruída, né? Pelas situações aí que a vida humana coloca, algumas pessoas acabam não sucumbindo. E é por isso que o nosso hospital, ele utiliza os incentivos fiscais para a finalidade de abrigar essas famílias. Então, o nosso projeto, tanto do idoso quanto da criança, porque o idoso também muitas vezes é abandonado, às vezes ele é deixado nos primeiros dias do tratamento e depois não tem nem sequer acompanhante. E às vezes ele precisa de uma motivação nossa para não abandonar o tratamento. E é graças aos incentivos que a gente oferece o pouso, repouso, as 5 refeições diárias, 5. Tem muitos brasileiros que nem isso tem. Mas também não adianta um medicamento de alta performance com uma má alimentação. O remédio não vai dar resultado. Então, o hospital ele tem uma característica de abrigar o seu entorno e não olhar o paciente só, ou melhor do que isso, ele olha o paciente ao invés de só a doença. E é por isso que os indicadores públicos hoje mostram, em qualquer comparação com outro centro, que na média dos cânceres a gente tem uma sobrevida-cura maior do que 30%. Então isso é resultado desse anel de propósito que o incentivo potencializa. Porque quando a pessoa doa imposto de renda para o idoso ou para o CMDCA, no caso da criança e do adolescente, ele apoia essa estrutura, para que esse pai e essa mãe fiquem ali unidos, concentrados no apoio do tratamento da família, ou do seu avô, se idoso. E isso para nós é muito importante. Nós aqui, pessoal, sempre falamos dos aportes diretos e indiretos, né? Os aportes diretos são aqueles projetos como Cultura, Esporte, Pronom, Pronas, onde os projetos aprovados têm uma conta específica para que o contribuinte possa aportar, né? Fazer a sua destinação do imposto. No caso dos conselhos municipais, seja ele idoso ou criança, nós chamamos de aporte indireto, que é aquele aporte onde o contribuinte obrigatoriamente tem que destinar ao projeto através do fundo gerido pelo conselho onde ele aprovou o seu projeto. E no caso do Hospital de Amor, ele tem o projeto Cuidar pelo CMDCA de Barretos, que lá em CMDCA também, CMDCA. Me corrija, e o CMI, que é o Amparo ao Idoso, que é o Conselho Municipal do Idoso. Queria que você falasse um pouquinho, né, desses 2 projetos e também da relação do hospital com os conselhos. Eu sei que o hospital e a sua diretoria também atuam ou atuaram na construção da governança dos conselhos. Enfim, a gente sabe que os conselhos do município de Barretos são referência. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência do projeto, influenciando também na evolução do conselho. Isso é muito bacana, né? Isso é muito importante porque os conselhos é a participação das entidades, que não só o Hospital de Amor, as outras que cuidam das crianças de Barretos e dos idosos, assim como o Conselho Tutelar, o SUAS, né, dentro do contexto da Política Nacional de Assistência. Né? Então, tudo isso fez com que, com a possibilidade do hospital precisar se posicionar para aqueles doadores de grande porte, também auxiliasse na qualificação também desses conselheiros. Lembrando que, por fazer parte da sociedade, ele é cíclico, ele deve ser ativo e, ao mesmo tempo, haver um repasse de conhecimento também contínuo, né? Porque se recicla pessoas, se recicla o processo, algumas instituições deixam, outras abarcam, e isso é muito importante. O nosso convívio é bom,
Existem fases transitórias, principalmente quando mudam a estrutura dos representantes, então são pessoas com olhar novo, com gás novo, e que muitas vezes não conhecem o processo ali do dia a dia e da burocracia, que muitas vezes é necessária por uma questão de controle social, mas também por uma questão prática de transparência, né? Eu já passei pelo poder público, eu tive uma experiência no Conselho de Saúde também, que é um conselho muitas vezes politizado, né? Assim como alguns conselhos. No entanto, o nosso lá tem um olhar muito específico. E como o hospital traz uma grande quantidade de recurso e que parte dele fica ao conselho, que repassa para essas entidades, então isso é muito positivo porque muitas dessas entidades teriam alguma dificuldade para captar o volume que na partilha é possível, né? Então, as crianças de Barretos também são beneficiadas indiretamente pelo recurso que é aplicado, já que uma parte dele é retido para a distribuição local, com o olhar da política pública desse grupo que é ativo, de pessoas heterogêneas, com visões diferentes e com uma ação extremamente pulverizada, porque existem jovens, existem crianças, existem a violência contra a criança, existe a questão da subnutrição, existe, enfim, abre-se um leque muito grande, né? E o hospital se orgulha muito de poder contribuir de forma indireta, trazendo esses recursos e partilhando via instrumento, tanto do Conselho da Criança quanto do idoso. Fica aquela discussão, né, entre os conselheiros em assembleia, do percentual de retenção, né? E às vezes o município quer aumentar esse percentual achando que aumentando a retenção ele vai conseguir ter mais recursos, que na minha visão é errada. E eu dou de exemplo Barretos, que tem o percentual menor que eu conheço de retenção, e eu falo o seguinte, qual é o segredo do sucesso do município de Barretos nesse sentido, já que 5% retido é maior do que 100% da grande maioria do que os municípios captam. Eu falo, é a qualidade na execução do trabalho, Exato. A sua forma de comunicar, e essa ideia de que aumentar o percentual para reter vai melhorar a condição, pelo contrário, os contribuintes, um dos grandes apelos que os destinadores têm para fazer a sua aplicação do seu imposto é poder não aplicar no governo, ou seja, deixar que o governo aplique, ou seja, pagar ao governo. Exato. E dessa forma, quando o conselho tem uma retenção grande, ele acaba fugindo daquele município e vai para outro, né? Concordo completamente. E é onde eu estimulo, em todas as conversas que eu participo, falo, tem um recurso no conselho, capacita as entidades, porque a grande maioria faz um bom trabalho, mas na grande maioria elas não sabem comunicar, não Exato. sabem dar visibilidade ao trabalho que elas fazem. Então, é muito bacana isso que você falou. E para nós, Barretos é um exemplo nesse sentido. E quando eu falo para nós, estou até me colocando um pouco como Sim, Ribeirão mas Pretano, porque eu sou atuante, que já fui conselheiro do CMDCA e tal, e procuro trazer um pouco essas experiências que a gente tem dos outros municípios para poder também evoluir aqui na nossa cidade. O remédio, ele é essencial e a ciência ocupa o papel dela. A família também ocupa no carinho, que é insubstituível, mas a parte da humanização, da ambientação, do convívio humano, ele é muito importante. O que adianta a criança ela fazer as suas atividades ali de cuidado e ela não ter a sala hospitalar de aula? Então, nós temos pedagogas que fazem com que essa criança, enquanto estiver lá, não perca o ano. Isso faz muita diferença. Porque quando ela voltar para a comunidade dela, ela volta para sentar do lado da amiguinha que ela gosta. E isso impacta. Quem é criança que já mudou de sala de aula sabe como é o reflexo daquele momento. Então, esse é um item. O outro, nós temos toda a atividade lúdica da brinquedoteca, os monitores, né? E isso tem muito a ver com a saúde mental dessas pessoas, das crianças, das mães. Nós temos os palhaços da alegria, né? Os palhaços da alegria,
Eles nasceram inspirados por outros programas brasileiros, mas ele é uma estrutura interna do hospital. Eles não são voluntários, são profissionais remunerados que passam por um treinamento em bobologia, como eles mesmos dizem, mas essa tecnologia tem a ver com o aspecto que se quer cuidar. Não é difícil perceber que, às vezes, o médico, naquela rápida passada, às vezes vestido pelo seu manto branco, vamos dizer assim, o paciente muitas vezes fala sobre as suas dores, mas as suas dores da doença. E muitas vezes esse palhaço, em algum momento de descontração e atividade, ele denota uma saudade, uma necessidade de perdão, um desejo de casar, se ele estiver numa fase, a criança, de repente, demonstrar um medo. Às vezes ela é convencida pelo palhaço a tomar o remédio, né? A se encorajar para receber um diploma de bravura para fazer uma cirurgia. Então, assim, o mito hospitalar, né? E muitas vezes eu acho que as nossas gerações passaram por isso. Ó, se você não obedecer, eu vou te levar no médico, né? Então já cria todo aquele clima. O nosso hospital infanto-juvenil, eu vejo mais criança chorando quando vai embora, porque lá ela tem tudo, muitas vezes o que ela não tem em casa, né? Lembrando que o Hospital de Amor, ele muitas vezes é a única opção de tratamento de muitos brasileiros que não têm renda ou opção para escolher, né? E a gente até se orgulha de ser essa opção, porque a nossa meta, além de não tirar a esperança de vida de ninguém, é dar o melhor tratamento em excelência para todos eles. E aí, nesse processo de excelência em tecnologia, é que a cultura entra. Então, você tem o coral daqueles que passaram por traqueostomia. Isso é uma qualidade de vida, dá autonomia, dá, enfim, significado para muitos que, de repente, por um procedimento que foi necessário ali para manter a saúde dele, ele tem a sua baixa autoestima. Não, a gente recupera. Então, são muitas atividades, é um leque de processos de muito significado que fazem, talvez, naquilo que eu disse há pouco, a diferença na sobrevida ou na cura. Porque nós temos os melhores médicos, nós temos os melhores remédios, os equipamentos mais tecnológicos, nós temos 50 carretas circulando pelo Brasil, né, para fazer as atividades de prevenção. Mas isso tudo qualquer um pode ter. E qual é a diferença desse resultado? É esse cuidado extra tecnologia. Talvez a tecnologia cultural, a tecnologia do amor, né? E é por isso que houve essa mudança, porque quem é da região aqui, né, sempre ouviu o Hospital de Câncer de Barretos, né? Eu acho que o primeiro vídeo já demonstrou o porquê, e agora esses argumentos demonstram mais os detalhes, né? Talvez os argumentos primários ali do porquê que houve a necessidade do nome. Quando o Washington Oliveto fez um contato com o senhor Henrique, fez uma pesquisa entre os nossos pacientes, não só os que são atendidos na matriz, mas em todos eles, a palavra mais recorrente, olha, eu preciso voltar porque o pessoal é muito amoroso, olha, aquele é um hospital de amor, foi recorrente. E evidentemente não fazia mais parte da gente tratar só o câncer, por isso que não é hospital de câncer, e muito menos em Barretos, porque é só a matriz, né? Nós temos, enfim, muitas unidades pelo Brasil, e crescendo, indo sempre para lugares onde muitas vezes nem a saúde primária está estruturada, né? Então a gente persegue o câncer, falando num período de guerras, aí o único inimigo é o câncer. Então, o recorte cultural e as leis de incentivo, hoje a gente trabalha com o PROAC e com o PRONAC, cada um com frentes diferentes, né? Justamente para que a gente possa oferecer para o paciente, para o acompanhante e para a comunidade, lembrando que muitas vezes parte dessas famílias acabam se mudando para Barretos. Esse pai que às vezes está acompanhando a mãe no tratamento da criança é empregado por nós, é dado uma oportunidade. Hoje você passa pelos corredores do hospital, nós somos extremamente diversos, mas muito diversos. Os sotaques são do Brasil todo, porque essas pessoas vão ficando depois como gratidão e cura, né? E talvez o maior exemplo sejam os palhaços desse projeto, porque parte deles aí tem um segredo que a gente vai contar hoje. Então, nessa lógica, o nosso presidente tomou a medida mais importante que eu acho e corajosa.
são 6 a 7 milhões de reais por mês desse déficit operacional de 28, que é por causa da prevenção. Então, nós temos 50 carretas espalhadas que param em comunidades com os municípios, empresas, se articulam para que as mulheres possam fazer sua mamografia, os homens façam também seus exames, e percebido, e por isso que a gente vem se espalhando, né, pelos estados, ele vai a uma unidade mais próxima nossa para fazer o seu tratamento, e eventualmente, numa maior complexidade, ele vai para um centro de tratamento, e nós temos as unidades de reabilitação, né, que às vezes não é muito falado, mas essa pessoa muitas vezes é mutilada, o câncer pode chegar muito avançado, a pandemia gerou isso, muitas pessoas não perceberam os sinais iniciais, buscaram os seus exames tardiamente, e esse câncer precisou, para ser extirpado, haver uma mutilação. E o hospital tem uma fábrica de próteses, e a gente faz uma readaptação, levando essa pessoa de volta para o convívio familiar e da sociedade ao trabalho, para que ele tenha uma vida ativa, feliz, alegre, né, com a sua saúde mental e adaptado na questão física. Eu gostava muito de brincar mesmo, assim, correr, pular, andar de bicicleta, nadar. Eu dançava. Eu gostava muito de me relacionar. E aí, do nada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé. Isso me limitou muito fisicamente, porque era uma dor muito forte mesmo. Meu pé começou a inchar. Usei bota ortopédica. E foi assim durante 1 ano e meio. Até que então eu vim para Barretos e aqui eu consegui um diagnóstico. Aí fizeram todos os exames, viram todos os sintomas e aí descobri que realmente estava com câncer. O Hospital de Amor é um lugar muito diferente, sim. Não é todo lugar que tem o carinho e o contato que tem aqui. Eles sempre foram muito acolhedores comigo desde que eu cheguei. Até hoje, quando eu preciso fazer acompanhamentos. As pessoas, elas são muito humanas e elas têm muito carinho, assim. Voltar hoje para o Hospital de Amor, depois de tanto tempo tratando aqui, né? Eu lembro de todos os funcionários, dos médicos, das enfermeiras, dos palhaços, das pessoas que trabalharam aqui e cuidaram de mim. E sempre foi com tanto carinho, tanto afeto, tanta dedicação, que eu quis poder estar nesse lugar também para ter isso como minha missão e poder retribuir nem que seja 1% desse carinho, desse afeto, dessa dedicação ao outro. Eu diria que você não precisa ser médico ou funcionário da saúde para ajudar as pessoas. Basta você incentivar, apoiar as instituições que têm essas pessoas que têm esse dom, como o Hospital de Amor, que foi onde eu tratei. E aí você tem a possibilidade de criar novos sorrisos, de construir novas histórias. E algum dia até mesmo retribuir esse carinho, podendo ajudar outras pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Os nossos palhaços, uma parte deles são ex-pacientes. E de algo muito natural, inclusive são todos profissionalizados, com dedicação exclusiva, que assim como cuidam também dos nossos pacientes, são cuidados, porque eles recebem uma carga desafiadora, muitas vezes do sucesso, mas também do luto de pacientes. E eles são parte dessa equipe multiprofissional, que não tem só o médico, que tem a nutricionista. A gente tem, talvez, além da prevenção, como a gente disse, nós temos uma escolha fundamental no nosso hospital. Todo paciente é olhado de forma multiprofissional. Então, normalmente, todas as segundas-feiras, essa equipe divide o olhar sobre os pacientes. Estão sentados vários profissionais. Então, não é só o olhar do médico, da enfermeira, mas também do fisioterapeuta, da psicóloga e de tantos outros profissionais que, dependendo do desafio do paciente, estão envolvidos. Isso ajuda muito, de novo, nessa soma, nessa equação de resultados que a gente entrega de cura e tratamento dos pacientes. E nós estamos, inclusive, com o edital aberto para contratar mais
palhaços. Estamos loucos para contratar especialistas em bobologia, como eles mesmos dizem. Basta apenas ter a RT e se inscrever no site que está aberto o nosso edital. O Instituto, né, Sociocultural tem, para ser aprovado muito em breve, também um PRONAC, além do PROAC, né? E para aqueles que se interessam, o PROAC, as empresas de lucro real e presumido, contribuintes de ICMS, podem destinar até 3% do seu ICMS a projetos culturais, e no PRONAC, para empresas só de lucro real, até 4% do teu imposto de renda a projetos culturais, e são essas as leis que o hospital pode receber.